De volta com o programa Tema Jurídico, que está discutindo sobre a internação compulsória de dependentes químicos. Professor George, qual é a falha na política de prevenção atual? Eu acho que a falha básica depende aí da educação. Acho que a questão social que o país enfrenta ainda com essa desigualdade que tem diminuído na distribuição de rendas, mas que ainda continua muito importante, acho que contribui também para o problema da não prevenção, né? E uma outra coisa tremendamente grave foi o desmonte da rede pública de assistência psiquiátrica que houve nos últimos 40 anos no Brasil. Desde da Lei Paulo Delgado, eu me lembro muito bem de um congresso que eu fui há 30 anos atrás, começou a se falar na questão da luta antimanicomial, e isso no início foi visto como uma coisa somente positiva. Teve muitos aspectos positivos mesmo, porque havia muitos empresários da área de saúde que se aproveitavam dessa situação para enricar, né? Mas o governo, eu acho que abordou a situação de uma forma errônea e, ao invés de promover uma fiscalização maior, obrigando os hospitais a prestar um melhor atendimento, não só ao dependente químico, mas aos portadores de transtorno mental de um modo geral, simplesmente fez um desmonte da rede pública de atendimento e hoje o paciente procura um psiquiatra, né, na rede pública, e ele dificilmente vai encontrar um atendimento. Quanto mais assim para a parte de prevenção. Então, lamentavelmente, hoje nós estamos numa situação onde o atendimento do ponto de vista de saúde mental está praticamente zero. Ainda pegando esse gancho, professora Ana, até que ponto o Estado tem se esquivado da responsabilidade diante deste problema social? Porque recentemente tivemos no estado da Paraíba um pai que, depois de anos, conseguiu na justiça o direito de que o Estado custeasse a internação do filho para tratamento contra a dependência química. Então, imagina o número de familiares sem recursos que gostariam também de saber como proceder dessa forma, qual o passo a passo para conquistar isso atualmente. Então, como é que a senhora avalia esses posicionamentos? Eu observo que o Estado, tá certo, ele tem sim total responsabilidade no que diz respeito à promoção, proteção do efetivo exercício do direito à saúde de qualquer cidadão, seja ele portador de transtorno mental, seja ele dependente químico, seja, enfim, uma gestante, seja quem for, qualquer cidadão ou cidadã. Então, desta maneira, voluntária, involuntariamente, compulsoriamente, a pessoa que precisa, seja lá de que forma de atendimento, o Estado tem o dever, inclusive constitucional, de prestá-lo. Então, as pessoas que, por acaso, necessitem de uma internação ou de um tratamento nosológico, digamos assim, mais acentuado, mais sério, mais complexo, ela deve procurar as instituições, tá certo, que podem, na estrutura jurídica, ajudá-lo. Então, os pais, por exemplo, eles podem procurar um advogado particular que vai demandar judicialmente, pedindo que o Estado cumpra o seu dever, a sua obrigação de fazer. Se não tiver condição, pode procurar também a Defensoria Pública e o Ministério Público, tá certo, que é o defensor dos direitos sociais e individuais indisponíveis, mas aqui na nossa cidade nós temos um local absolutamente privilegiado de pessoas de extrema competência que se debruçam inclusive nessa assistência gratuita, que é o núcleo de prática jurídica da nossa Faculdade de Direito da Facisa. Então, lá estão à disposição da sociedade professores, advogados, tá certo? Professores
advogados e estudantes de direito, já em conclusão de curso, que têm toda a habilidade e competência técnica para que possam representar essa pessoa e, através de uma ação judicial, solicitar, pedir que o judiciário obrigue o Estado a fazer aquilo que é seu dever. Professora, o uso da droga foi descriminalizado? Como é que está essa questão? Olha, a lei de tóxico, também denominada de lei antidroga, tá certo? Ela trouxe inúmeras inovações. Uma delas foi exatamente, melhor dizendo, a despenalização, tá certo, do usuário de droga, do dependente químico, daquele que é pego pela autoridade policial portando uma quantidade, e aí a lei não diz que quantidade é essa. É algo que subjetivamente a autoridade policial vai determinar. Claro, se ele for pego com 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, ele não vai dizer que comprou, dá certo, para consumir. Mas se ele for pego com 10 gramas, 15, 20, enfim, 50, 100 gramas, pressupõe-se que, de fato, aquilo é para consumo próprio. Então, ele cometeu o crime de porte e posse de droga, mas não vai mais ser sancionado tendo a sua liberdade restrita pelo Estado. Ele não vai sofrer uma pena privativa de liberdade, tá certo? Ele vai sofrer outros tipos de medida, como, por exemplo, as popularmente conhecidas penas alternativas. Ou também ele pode ser encaminhado, inclusive, para grupos educacionais, ou até mesmo para o tratamento médico hospitalar, caso seja necessário. Ok, professora. Professor George, algumas críticas comparam a iniciativa da internação compulsória ao que se fazia antes com os doentes mentais e ainda há os que afirmam que a medida afetaria apenas a população mais pobre. Então, qual a sua avaliação em relação a isso? Acho que isso é extremamente grave, não é? Fazendo uma consideração sobre a brilhante exposição da professora Ana Carolina, na verdade, do ponto de vista legal, existe todo um apoio ao dependente químico, como existe aos portadores de transtornos mentais. Mas, lamentavelmente, para nós que trabalhamos na ponta do atendimento a essas pessoas, isso existe legalmente, ou dizendo de outra forma mais clara, existe no papel. Não desconhecendo o esforço daqueles colegas médicos, psicólogos, assistentes sociais que estão nos CAPs, que estão lutando lá com muito esforço nesse tipo de atendimento, mas o número de profissionais que o Estado coloca à disposição da sociedade é insignificante. Na realidade, se hoje um dependente químico, uma família, vai procurar atendimento, muito pouca coisa vai encontrar. Seria como uma formiguinha diante de um elefante. Mas se a gente for imaginar o problema da dependência química, principalmente a gravidade que hoje é o consumo do crack, então nós vamos ver que estamos diante de uma situação caótica, né? Eu acho que dentro desse nosso debate hoje, isso é uma coisa extremamente importante a gente discutir, a verdadeira epidemia que existe de consumo do crack, né? Eu que passo o dia atendendo lá no meu consultório, fico assustado como a cada dia aumenta o número de pessoas que procuram atendimento atrás do tratamento para o crack, né? A cada dia aumenta mais e eu fico pensando... E lá, através dessas pessoas que me procuram, eu fico sabendo, né, da multidão que existe por trás de cada um desses que me procuram. Ok, professor George, vamos fazer uma pausa e daqui a pouquinho voltamos com o último bloco do programa discutindo sobre a internação compulsória de dependentes químicos.